Muito boa noite, meus amigos. 19h59, nós já vamos iniciando aqui o teste de áudio. Vão me dando aí um ok, se tiver tudo bem, por favor. Sejam bem-vindos, como sempre. Nós estamos felizes com a presença de todos. Que hoje seja mais um dia especial no nosso estudo, no nosso aprendizado, para que a gente aprenda o necessário para atendermos melhor, para sermos melhores espíritas dentro da casa espírita, que é uma casa de Jesus. Então vamos iniciar pontualmente às 20 horas, vou começar a passar para vocês a nossa sexta aula, quinta aula da nossa irmã Evelyn. Então eu espero que vocês aproveitem ao máximo, que vocês consigam captar todo o ensinamento que ela trouxe para nós hoje, e que Jesus, na sua infinita bondade, nos proteja, nos ilumine, nos guie, para que nós possamos sempre nos aprimorar mais e mais. Muita paz a todos, uma boa reunião, um bom trabalho e muito aprendizado. Já vou liberar a aula para vocês nesse instante. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Eu sou Evelyn Freire e nós estamos aqui no Rosas da Fluidoterapia dando continuidade ao nosso curso de passe, hoje com a aula número 5, sobre enfermos e enfermidades. Vamos entender as causas das enfermidades da mente e do corpo. Vamos compreender que as patologias humanas se dividem em 3 grandes grupos: patologias fluídico-ambientais, patologias obsessivas e patologias kármicas. E vamos entender até que ponto o passe, a fluidoterapia, pode curar, apenas amenizar determinadas enfermidades. Essa aula é muito importante para você que deseja ser um trabalhador da fluidoterapia. Portanto, participe do nosso estudo de hoje e eu convido você também para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir os nossos vídeos. Isso também é muito importante para nós. Vamos então estudar, querido amigo? Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Rosas da Fluidoterapia, nosso curso de passe, hoje estudando sobre enfermos e enfermidades. Nós vamos entender sobre as doenças, as causas das doenças, até que ponto o passe pode sanar, curar definitivamente as enfermidades ou apenas aliviá-las. Temos muito estudo pela frente ainda e essa é uma aula também fundamental para aquelas pessoas que desejam trabalhar na fluidoterapia. Nós já tivemos 4 aulas anteriores, onde abordamos as noções gerais do passe, fluidos e magnetismo, princípio vital, centro de força, hoje com enfermos e enfermidades. Ainda vamos estudar os tipos e classificação dos passes, aplicação e resultados, água magnetizada e o passista. Então vamos aí começar o nosso estudo. Vejam, nós vamos então estudar, trabalhar um pouquinho sobre as causas fundamentais que dão origem às enfermidades do corpo e da mente. Vamos investigar um pouquinho essa temática. E, na realidade, nós sabemos que as doenças fustigam os habitantes do nosso planeta e que são, de uma forma ou de outra, a fonte principal dos nossos sofrimentos e pesares. E percebam aqui que enfermidades, como nós colocamos, do corpo e da mente e também do espírito. Uma das coisas que nós vamos ver logo nesse curso, e é importante para quem trabalha na fluidoterapia, é saber que, na verdade, o corpo reflete uma enfermidade do espírito. O nosso corpo físico, ele já reflete uma doença que inicia não no corpo material, mas no corpo espiritual. E é por isso que nós precisamos sempre trabalhar a causa da doença, que está no espírito, e não no resultado, que é o corpo material. Então, os sofrimentos, os pesares, decorrem de desequilíbrios, de doenças, seja no corpo físico, no corpo material, ou na mente, no corpo espiritual. Os homens de ciência, desde a mais remota antiguidade, vêm promovendo incansavelmente
uma guerra, na tentativa de identificar as origens, entender o desenvolvimento e descobrir o modo de tratar cada um dos males que atacam a espécie humana. Hoje, grande parte das enfermidades pode ser debelada e muitas outras evitadas. Ao se conseguir controlar uma determinada doença grave, uma outra prontamente vem tomar seu lugar no papel de flagelo dos homens. Percebam que a humanidade, desde sempre, vem tentando combater, estudar, evitar as doenças para que nós possamos viver numa condição com mais saúde, uma condição melhor de vida. Contudo, vocês percebem que essa última observação faz todo sentido? Quando a ciência consegue controlar uma determinada doença, surge uma nova doença, como realmente um flagelo dos homens, representando, tomando o seu lugar como flagelo dos homens, mostrando que nós ainda precisamos passar por esse tipo de situação para nosso crescimento. Os flagelos destruidores, para quem tiver a oportunidade de estudar sobre a lei de destruição, principalmente lá no livro dos Espíritos, percebe que a função primordial da lei de destruição é favorecer o progresso. Através dos flagelos destruidores, o homem se modifica, o homem reflete posturas, o homem reflete sua conduta, seus pensamentos, emoções, e muitas vezes é uma doença que leva o homem até o Pai. Por isso que nós vamos ver no decorrer do nosso estudo que nem todas as doenças podem ser curadas pela fluidoterapia, porque muitas delas são necessárias para que a criatura cresça, para que a criatura progrida, e não podem ser curadas através de uma fluidoterapia. Podem até ser amenizadas, isso sim, mas totalmente curadas, isso não é possível, porque cada um de nós tem um compromisso aqui no planeta Terra. E em função desse compromisso, essas doenças poderão ou não ser evitadas ou totalmente curadas. No início dos tempos, foi a lepra, depois a peste, a tuberculose, paralisia infantil, o câncer, as doenças cardiovasculares e, finalmente, hoje o desafio maior parece ser o controle da AIDS. E nós temos aí, então, a oportunidade de perceber que, de fato, quando a ciência consegue controlar uma determinada enfermidade, uma outra toma o seu lugar. E isso vai acontecer eternamente? Não. Isso vai acontecer enquanto a criatura, no caso a humanidade terrena, necessitar desse tipo de flagelo para a sua evolução. Claro que nos mundos mais felizes, como, por exemplo, Júpiter, que nós temos essa informação na Revista Espírita de 1858, lá não existem mais as doenças como nós as conhecemos. E por quê? Porque lá as pessoas já chegaram no nível de evolução de espíritos superiores. Eles não precisam mais desses flagelos para a sua depuração espiritual. Então, claro que isso um dia vai cessar, vai diminuir? Vai. Mas por que o corpo não adoece mais nesses mundos mais felizes? Porque o espírito, o perispírito das pessoas, desses espíritos já é purificado, não totalmente, mas já é superior, e o espírito em si já tem uma outra condição evolutiva. Não detém ódio, orgulho, egoísmo, ciúme, mágoa, como nós ainda temos. Então, eles não adoecem o corpo espiritual com essas emoções negativas que nós ainda temos. A medicina, teimosamente, fazendo questão de ignorar os aspectos ligados ao espírito, tem estudado o homem apenas pela metade. Estuda o homem apenas pelo aspecto físico, esquecendo do aspecto espiritual, já que tem limitado suas pesquisas exclusivamente ao corpo físico. Por isso mesmo, tem amargado muitas derrotas. Sem se admitir a existência do espírito, da lei do karma, da reencarnação e das permutas fluídicas em que permanentemente estamos envolvidos, fica muito difícil entender e lidar com a maioria das enfermidades que nos acometem. Então, nós precisamos compreender a existência do espírito, a imortalidade da alma, entender a lei de ação e reação,
entender a necessidade da reencarnação. Tudo isso é importante para nós compreendermos por que determinadas pessoas já nascem com determinadas doenças, por que outras desenvolvem no curso da sua existência. Tudo isso faz sentido. Nada disso é o acaso. E lembremos, Deus é Pai de amor e de infinita bondade. Então, Ele não iria, de forma inconsequente e injusta, fazer com que seus filhos adoecessem. Se isso acontece, há uma causa, há uma razão, e a médio e longo prazo, ou mesmo a curto prazo, aquilo ali vai ser útil, e é útil para o meu crescimento, porque fará com que, de uma forma ou de outra, pelo amor ou pela dor, eu chegue até o Pai. Então, aqui, para nós que vamos tentar, ou desejar, ou realmente nos colocar à disposição da caridade através da fluidoterapia, precisamos ter isso em mente. Portanto, o passista responsável não pode, de forma alguma, cometer também esse equívoco dos cientistas. E já que o seu objetivo maior é ajudar a restaurar o equilíbrio orgânico do paciente, deve dedicar-se continuamente ao estudo das situações que conduzem e influenciam tais desequilíbrios, para que nós possamos também ajudar, para que não apenas haja doação de fluidos, mas que em havendo possibilidade, possamos orientar, possamos conduzir. Claro que nós não somos médicos e não vamos, em momento algum, nos intitular dessa forma. Não é isso. Mas o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento do karma, da reencarnação, tudo isso nos ajuda a compreender o funcionamento um pouco das situações da vida cotidiana e, através dessa informação, dessa orientação, nós podemos ajudar as pessoas a se equilibrarem, equilibrando o organismo, equilibrando a mente, equilibrando o espírito, naturalmente serão pessoas mais saudáveis. Mesmo nos casos tão comuns de infecções microbianas, o estado fluídico do organismo e as predisposições kármicas representam fatores absolutamente determinantes. E certamente, meus queridos amigos, se eu normalmente estou cercada de fluidos salutares, positivos, de amor, de paz, eu fico muito mais forte, muito mais resistente a qualquer doença que me chegue. Eu posso até adoecer, faz parte aqui do planeta Terra, mas eu vou ficar muito menos debilitada do que se eu estivesse rodeada de fluidos pestilentos. Então, as minhas predisposições kármicas, o meu estado fluídico, isso pode contribuir para as infestações, por exemplo, que é o caso aqui microbianas, como isso também vai diretamente influenciar na saúde da criatura, na saúde de todos nós, diminuindo o impacto e o efeito de qualquer doença sobre o nosso corpo. Bezerra de Menezes, segundo o relato contido no livro Grilhões Partidos, revela-nos que toda enfermidade resguardada em qualquer nomenclatura sempre resulta das conquistas negativas do passado espiritual de cada um. É como nós estávamos falando no início. As doenças, na verdade, são consequência, resultado das nossas atitudes, da nossa saúde, da nossa enfermidade, do espírito e não do corpo físico. Então, se hoje nós nos encontramos adoecidos, certamente, num passado, nessa existência ou em existências anteriores, estivemos, de alguma forma, infringindo as leis de Deus. E hoje, pela lei de ação e reação, estamos resgatando muitos desses erros através das enfermidades. De conformidade com suas origens, as enfermidades humanas podem ser classificadas em 3 grandes grupos: patologias fluídico-ambientais, patologias obsessivas e patologias kármicas. Interessante nós entendermos e compreendermos bem esses 3 grandes grupos, porque isso influencia diretamente no efeito dos passes. Algumas pessoas dizem, eu tomo muito passe, mas eu não fico boa. Eu não realmente percebo diferença. Então, nós vamos entender que o tipo de doença, de enfermidade, influencia diretamente no resultado do passe.
Então, vamos estudar primeiramente as patologias fluídico-ambientais. Essa classificação, antes disso, vamos ver aqui, essa classificação nada tem de absoluta, pois é muito comum nos depararmos com mais de um destes fatores associados, apresentando-se como origem de uma determinada enfermidade num determinado indivíduo. Por outro lado, todo o processo obsessivo e as predisposições a patologias ambientais têm sempre, em última análise, um componente kármico. Então, vejam que está dizendo aí que essa classificação ela é mais didática para nós compreendermos um pouquinho essa questão das enfermidades, as causas dessas enfermidades. Mas ela não é absoluta, porque a criatura, determinada pessoa, determinado espírito, pode, na verdade, se deparar com mais de um desses fatores associados. Então, vamos aí começar essa compreensão no tocante às patologias fluídico-ambientais. Vejam, vivemos todos os momentos da nossa vida literalmente envoltos em emanações fluídicas das mais variadas espécies. E, razão da própria categoria evolutiva primária do nosso planeta, em quase todos os locais predominam ainda os fluidos de qualidade inferior. Se nós somos ainda espíritos imperfeitos, na nossa grande maioria, e vivenciamos um mundo de expiações e de provas, é fácil nós entendermos que os nossos pensamentos ainda são mais negativos, mais deletérios do que elevados. Perfeito? Pois muito bem. Imaginem toda a humanidade, ou grande parte, a maioria da humanidade, pensando e emitindo fluidos ainda doentios, pestilentos. A contaminação fluídica da atmosfera terrestre fica muito grande, porque ela se contamina, na realidade, ela vai retratar os fluidos da humanidade que habita naquele planeta. Quanto mais evoluídos, mais energias limpas nós iremos produzir. Mas, se nós somos imperfeitos, é natural que a Terra esteja, na sua grande parte, contaminada desses fluidos de qualidade inferior. E aí, o que acontece? Acontece que nós somos energia, nós estamos a todo momento vibrando e absorvendo energias. Estamos a todo momento exalando, liberando fluidos positivos ou negativos e absorvendo fluidos na mesma condição que eu estou emitindo. Tem que haver um processo de sintonia. E o que acontece? Nem sempre, queridos amigos, nós estamos numa condição de equilíbrio maravilhosa, de modo a criar um campo de força magnético ao nosso redor para nós não nos infectarmos com os fluidos pestilentos do ambiente onde estivermos. Em algum momento nós nos fragilizamos, nós ficamos entristecidos, baixamos o nosso padrão vibratório e acabamos atraindo e nos contaminando por esses fluidos de qualidade inferior. E aí nós vamos adoecer. E essa doença não decorre de outro fator a não ser desses fluidos ambientais. Então, cada um de nós está continuamente a emitir e absorver fluidos do ambiente. Estes fluidos exercem ações marcantes sobre o nosso organismo. Perigo potencial a que permanentemente estamos expostos. Dependendo dos locais onde nós estivermos, nós poderemos ser mais ou menos contaminados. Ambientes, como nós vamos ver, onde há desarmonias diversas, é um ambiente propício para uma patologia fluídico-ambiental, para que nós fiquemos infectados com esses fluidos. Então, em decorrência da absorção de fluidos deletérios ambientais, desfaz-se a harmonia funcional relativa em que se mantém o nosso organismo, fenômeno que se exterioriza geralmente sob a forma de uma enfermidade qualquer. As patologias fluídico-ambientais, afortunadamente, nem sempre atingem o seu último e mais grave estágio, que é o comprometimento perceptível do corpo físico. Com um pouco mais de atenção, poderíamos evitá-las, ou mesmo combatendo-as nos primeiros estágios, tendo menos desequilíbrios e enfermidades. As patologias fluídico-ambientais são aquelas que são praticamente curadas através do passe. Por quê? Porque não é uma patologia real.
no sentido de que ela está interna, mas ela decorre de uma contaminação externa dos fluidos do ambiente. E, à medida que nós tomamos o passe, que há a troca das células malsãs pelas células salutares, a dissipação daqueles fluidos deletérios que ainda estão ao meu redor, a minha saúde volta com mais naturalidade, com mais eficiência. Então, a forma, nos diz aqui a orientação da doutrina, a forma mais adequada de evitarmos problemas de ordem fluídica é procurarmos manter um padrão vibratório elevado, cultivando bons pensamentos. Deste modo, estará excluída a possibilidade de entrarmos em sintonia com fluidos de qualidade inferior. E estejamos nós, onde estivermos, mesmo num ambiente fluídico contaminado, se eu estiver com meu padrão vibratório elevado, eu não vou me contaminar. Por isso que algumas pessoas perguntam, Evelyn, é errado as pessoas, por exemplo, pularem o carnaval? Ou elas irem a algum bar? Eu digo, não. Tudo depende da tua força espiritual. Se tu estiveres com uma vibração elevada, em plena conexão com teu amigo espiritual, protegido espiritualmente, tu não vais te contaminar pelos fluidos deletérios daquele ambiente. Contudo, se tu estiveres fragilizado, se tu estiveres triste, se tu estiveres realmente com o teu coração, pelo menos naquele momento, mais enfraquecido, a probabilidade de você se contaminar é muito grande, porque estabelece a sintonia. Então, nós temos que ter cuidado quando nós resolvemos e sabemos que vamos adentrar algum ambiente assim. E vejam, isso pode ser a casa de uma pessoa que está, por exemplo, com brigas, discussões, desentendimentos. Como será os fluidos daquele ambiente? Deletérios igualmente. Então, todas as vezes que nós adentramos lugares nessa condição, precisamos nos fortalecer na prece, fortalecer o nosso padrão vibratório para que a contaminação não aconteça. Envolvidos numa atmosfera fluídica salutar e, por ação da lei fundamental dos fluidos, estaremos resguardados de qualquer influência perniciosa por parte dos fluidos do ambiente. Isso é fácil nós percebermos quando nós estamos perto de pessoas muito negativas, parece que elas sugam as nossas energias, porque nós saímos cansados, precisando realmente nos restabelecer. E é de fato o que acontece. Nós, naquele momento, certamente, nos contaminamos um pouco com aqueles fluidos negativos. E isso nos traz alguma debilidade, nos traz alguma enfermidade. Estaremos criando defesas contra patologias de origem ambiental, mesmo quando necessitemos, por uma razão qualquer, frequentar ambientes poluídos do ponto de vista fluídico. Se nós estivermos protegidos pela oração e pela sintonia com os nossos amigos espirituais, não iremos nos contaminar. Portanto, bares, casas de jogos, boates, cinemas pornográficos, casa de um amigo ou parente, ou até da sala de trabalho de um colega, casa de um amigo ou parente que esteja passando por dificuldades num ambiente fluídico diferente, difícil, em qualquer desses locais pode predominar fluidos de inveja, ciúme, maledicência, ira e etc. E assim contaminar cada um de nós. Portanto, evitar ambientes fluidicamente poluídos é uma recomendação a todos nós. Com maior rigor, às pessoas que não estejam em condições razoáveis de equilíbrio e aos passistas, principalmente nos dias dedicados ao trabalho assistencial. Então, se eu não estou em condições razoáveis de equilíbrio, já sei que eu estou fragilizada, o que é que eu vou fazer nesses ambientes que eu já sei que estão fluidicamente poluídos e que a probabilidade de eu sair de lá pior é muito grande? Então, preciso ter bom senso, preciso me preservar, cuidar da minha saúde e evitar esses ambientes. E o caso dos passistas também, principalmente nos dias dedicados ao trabalho. Se eu vou estar ali no centro, na casa espírita, doando fluidos, eu preciso cuidar desses fluidos, eu preciso ter a certeza de que os fluidos físicos, vitais e os fluidos espirituais estarão os melhores possíveis. Por que que eu vou correr o risco de estar num ambiente desse e contaminar os meus fluidos espirituais e os fluidos vitais?
Então, qual é a atitude correta, a postura adequada do passista? Se preservar desses ambientes, pelo menos no momento da tarefa, nos dias da tarefa. Se, por invigilância, deixarmos cair o nosso padrão vibratório e captarmos fluidos indesejáveis, recorramos a um dos mecanismos de limpeza fluídica ao nosso alcance, passe e prece. Aí, nesse caso, eu vou, por exemplo, se eu for um trabalhador passista, eu vou sair da condição de trabalhador e eu vou entrar na condição de paciente. O que eu não posso é fazer as duas coisas. Então, vamos nos preservar para que nós possamos bem desenvolver o nosso trabalho. Vamos agora adentrar nas patologias obsessivas. No decorrer das nossas inúmeras encarnações, temos prejudicado por ações e algumas vezes por omissões, companheiros de longa jornada evolutiva que estamos todos a empreender. Os obsessores kármicos são geralmente ex-vítimas nossas de um passado mais ou menos remoto e que hoje, na condição de espíritos desencarnados, procuram nos prejudicar. Há também os casos de obsessão por afinidade, onde há uma identificação de um encarnado com o encarnado e as suas inclinações e sentimentos semelhantes. Então, vejam, as patologias obsessivas, muitas vezes, decorrem de espíritos que se sentiram prejudicados por nós, de alguma forma, vítimas de um passado mais ou menos remoto, e que retornam agora para nos prejudicar, para nos infligir sofrimento, para nos trazer prejuízos exatamente por conta dessa condição, dessa situação que ainda está mal resolvida. Então, em decorrência disso, eles podem se aproximar de nós e nos infligir mal-estares, sensações desagradáveis, como se nós estivéssemos realmente enfermos. Mas aquela enfermidade não decorre de uma contaminação do ambiente, e sim decorre de uma influência negativa persistente, que é o que nós denominamos de obsessão. Nesse outro caso que ele fala por afinidade, ele diz o seguinte, que nem sempre os nossos obsessores se aproximam de nós porque não gostam de nós. Nem sempre eles foram vítimas ou pessoas prejudicadas por nós. Mas, às vezes, eles se aproximam porque há uma afinidade de inclinações e pensamentos. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, viciada em narcóticos, um espírito que também tenha tido esse mesmo vício, que ainda não tenha se libertado, ele vê em mim uma pessoa que tem identidade de propósitos, de sentimentos, de inclinações, e ele se aproxima, entra num processo de obsessão em relação a mim, mas para fazer com que eu continue me drogando, porque quando eu me drogo, ele, na condição de vampiro espiritual, ele absorve aqueles fluidos que eu estou exalando, e assim é uma forma dele vivenciar o vício. Então, percebam que essas patologias obsessivas, elas decorrem dessa influência perniciosa de um outro espírito. Então, há casos em que o espírito obsessor ignora a sua própria condição de desencarnado. Não raro apresenta ainda todas as sensações que experimentava por ocasião do seu desenlace. E, por isso mesmo, ao se aproximar de um encarnado, transmite-lhe a sintomatologia completa da enfermidade ou acidente que causou a sua morte. Interessantíssima essa situação. Eu vou explicar para vocês mais claramente o que acontece. Vejam, um espírito desencarna. Vamos supor que é acometido de uma doença, de um câncer, por exemplo, ou de qualquer outra doença. Ele, muitas vezes, não sabe que desencarnou. E isso acontece muito, principalmente com pessoas que não conhecem sobre a imortalidade da alma, vida após a morte, nunca se preocuparam com isso. Então, se veem pensando, se veem, olham para si, percebem seu corpo, eles não acreditam que eles estão desencarnados, que aquilo ali é um corpo espiritual. Imaginam que é um corpo físico. E aí, são pessoas que ainda se acreditam doentes, porque no plano espiritual, queridos amigos, é tudo força do pensamento e da vontade. Se eu, como desencarnado, penso que eu estou doente, eu imprimo doença no meu corpo perispiritual.
porque ele é plástico e ele se molda pela força do nosso pensamento e da vontade. Por outro lado, se eu desencarnado penso que eu estou saudável, que eu estou bem, que eu estou com plena vitalidade, isso vai ser retratado no meu corpo perispiritual. Então, essas pessoas que desencarnam, por exemplo, vitimadas por uma doença, não sabem que morreram, elas se veem no plano espiritual ainda doentes, ainda enfermas. E aí, como elas muitas vezes ficam aqui pelo mundo material, porque elas não conseguem ascender ainda para as colônias espirituais, e como o magnetismo e a sintonia delas é aqui, eles ficam por aqui, junto conosco. Aí se aproximam, por exemplo, de um encarnado. E aí aquele encarnado acaba apresentando os sintomas da doença do desencarnado. Então, vamos supor que o desencarnado tenha falecido decorrente de um câncer no estômago, aquele encarnado vai passar a apresentar sintomas de mal-estares, desconforto estomacal, como se ele tivesse algum problema físico, mas na verdade não tem. Ele está apenas apresentando as enfermidades, os sintomas que acometem ainda o espírito. Percebem como muitas patologias, na verdade, não existem? E é por isso que são as chamadas também doenças fantasmas. Vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas se sentem mal, fazem vários exames e não se identifica nada. Por quê? Porque o corpo físico daquelas pessoas está saudável. Aquelas enfermidades, aqueles sintomas, não vêm do corpo físico do encarnado, mas exatamente do desencarnado. Então, dor de cabeça insistente, uma ligeira insônia, depois de uma certa irritação nervosa, mais ou menos permanente, propensão mais acentuada para discutir pelos menores motivos, desequilíbrio se estende aos que com ele convivem. Então, esses sintomas, isso pode já demonstrar uma influência obsessiva. E se não for tratada, vejam que está marcado aqui em vermelho. Esse desequilíbrio se estende aos que com ele convivem, com certeza. Porque qual vai ser a ambiência fluídica desse lar? Vai ser negativa. Então, embora a influência obsessiva seja muitas vezes direcionada para uma pessoa do lar, se aqueles fluidos continuarem ali, isso não for tratado, não houver uma mudança da atmosfera daquele lar, todos começam a se contaminar pelos fluidos pestilentos, com base já na primeira patologia, que é a fluídico-ambiental. Então, um apresenta uma patologia obsessiva e outros já ficam apresentando em decorrência da contaminação fluídico-ambiental. Quando tarda o tratamento adequado, é comum persistirem lesões irreversíveis, mesmo após eliminadas as causas que deram origem ao processo. Muitas vezes, queridos amigos, como esse processo de cura demora, aquela lesão que iniciou no corpo perispiritual passa para o corpo físico. E aí, quando lesiona o corpo físico, nem sempre é possível reverter. Por isso que há lesões que se tornam irreversíveis e podem realmente levar aí a uma doença, a uma enfermidade orgânica da pessoa encarnada. Por isso que a patologia obsessiva precisa ser tratada. A doutrina espírita apresenta vários recursos desobsessivos e nós precisamos estar atentos a todos eles para que realmente não permitamos que esse processo obsessivo se agrave a ponto de trazer uma lesão irreversível. A proporção, então, que o processo obsessivo vai desarmonizando o obsidiado, ele passa a cair em estados frequentes de irritação e agressividade, colocando-se cada vez mais em sintonia com as emissões fluídicas do obsessor. Vai ficando cada vez mais contaminado por aquelas vibrações negativas e, com isso, adoecendo. A evolução da obsessão, em geral, é muito lenta no início, mas a partir de um determinado momento, tudo passa a acontecer como uma verdadeira avalanche. Por isso, o certo é nós estarmos atentos, orando e vigiando a todo momento, para que possamos, já desde o início, trabalhar essa situação. Então, nos processos obsessivos, o passe pode vir a ser um mecanismo de reharmonização de valor inestimável, embora sempre como terapia de natureza complementar.
Aqui a situação é um pouco mais grave do que as patologias fluídico-ambientais. Lá o passe tem um efeito muito maior do que no caso das patologias obsessivas, até porque ele é complementar. Se nós não tratarmos a causa, que é a obsessão, libertando o obsessor e o obsediado, o processo não se completa, o processo de cura não se completa. E aí vai haver uma amenização dos sintomas, sim, mas a doença vai permanecer, ela vai persistir, se a obsessão não for curada, não for tratada, e aí não houver a libertação tanto do obsessor quanto do obsediado. Vamos adentrar, então, agora nas patologias kármicas. Vejam, nas encarnações passadas, e não raro na atual, temos utilizado o nosso organismo de maneira imprópria, comprometendo com frequência o seu delicado equilíbrio funcional, chegando mesmo, muitas vezes, a provocar redução do tempo de permanência no plano físico. Veja, quando nós utilizamos adequadamente o nosso corpo, ou, na realidade, todo o potencial que nós temos à nossa disposição numa determinada vida, e desencarnamos com aquele desequilíbrio, muitas vezes, queridos amigos, nós comprometemos a saúde do nosso corpo espiritual. Nós corrompemos o nosso perispírito. E essa deformidade, esse adoecimento, essa enfermidade, ela, numa próxima reencarnação, ela é transmitida para o corpo físico. De modo que, se eu já estava com o perispírito debilitado, deformado no plano espiritual e não consegui, pelas minhas atividades, pelo meu preparo, me reerguer e superar aquela problemática, eu levo esse problema para a nova existência. E o meu corpo físico vai apresentar patologias kármicas. Eu já nasço com aquelas dificuldades, com aquela limitação, com uma sensibilidade maior em determinado órgão do meu corpo. Mas percebam que isso não foi adquirido naquela existência, mas decorreu exatamente de patologias kármicas, de um problema que veio de vidas passadas. Por isso, nós vamos estudar e entender que o passe nessas condições, ele também não vai ter o mesmo efeito no caso das patologias fluídico-ambientais, porque aqui é algo que já vem com o espírito, já é uma necessidade de reajuste, muitas vezes já estava previsto no seu planejamento reencarnatório, e não será possível apenas com a fluidoterapia trazer a cura a esse coração. Então, aqui diz, em certas ocasiões, o uso inadequado a que nos referimos está relacionado com o funcionamento do próprio organismo. É o caso da utilização abusiva do álcool, do vício, do fumo, das drogas, dos excessos alimentares e etc. Então, nesse caso, as pessoas comprometeram o seu organismo pelo uso inadequado dos próprios meios materiais que ele tinha à disposição. Então, através da utilização desses vários tipos de utilização abusiva, ele comprometeu o funcionamento do seu organismo, leva isso para a erraticidade e leva para a próxima reencarnação. Em outras ocasiões, não decorre do funcionamento inadequado do organismo, mas está ligado a aspectos comportamentais, aspectos que decorrem da sua postura diante da vida, aspectos morais e não físicos. Então, aqui diz, em outras ocasiões, o problema está vinculado a aspectos puramente comportamentais, isto é, ao modo como fazemos uso das nossas potencialidades, principalmente intelectuais, ou de como tiramos proveito da posição ocupada na sociedade. No caso do suicídio, é a situação ainda mais grave, onde eu realmente atento contra a minha própria vida. Então, nós temos aí alguns casos, por exemplo, de patologias kármicas que não serão resolvidas com o passe. Então, se o erro cometido tem sua causa primária ligada aos aspectos puramente funcionais do organismo, suicídio, bebida, drogas, a ação kármica corretiva desencadeia-se de imediato. Ela se manifesta de início através dos padecimentos resultantes das lesões causadas ao corpo físico, não raro agravadas por constrangimentos de ordem social, e tem continuidade após a morte.
em razão de que, lesionado o corpo físico, ocorre automaticamente, quase simultaneamente, lesão correspondente na organização perispiritual do indivíduo. É aquilo que eu disse. Lesiona o corpo físico, lesiona o corpo espiritual e ele segue lesionado após o desencarne. Aí, essas lesões no perispírito são responsáveis pelo sofrimento presente e real para o espírito, que se manifesta após o seu desenlace, estendendo-se por um tempo que pode vir a ser bastante longo, com elevada probabilidade, inclusive, de estender-se a encarnações futuras. Então, nós percebemos que determinadas pessoas nascem com certas enfermidades que decorrem, sim, de patologias kármicas, que são patologias kármicas e decorrem desses erros do passado, decorrem desses reajustes que nós precisamos ter na vida atual em função de condutas equivocadas e em desconformidade com a lei de Deus no passado. Nos casos em que os aspectos morais são determinantes, o mecanismo punitivo-educativo é distinto. O mecanismo de resgate kármico em tais casos é desencadeado a partir da percepção do erro cometido. A conscientização de haver praticado um delito desenvolve no indivíduo um complexo de culpa, que é o elemento desencadeante do processo de resgate. É o caso de pessoas que resgatam no presente débitos contraídos em épocas bastante recuadas no tempo. Veja, quando está ligada a aspectos morais e não no tocante ao funcionamento do organismo, esse resgate kármico ele só acontece a partir do momento que a pessoa reconhece o erro, se arrepende, aí adentra o complexo de culpa, a necessidade de responsabilização pelos atos, e aí, numa próxima reencarnação, aquelas pessoas irão resgatar aquele erro. Por isso que muitas vezes são erros que foram cometidos há muito tempo, em épocas recuadas no tempo. E por que demorou tanto? Porque essa percepção do erro cometido, essa consciência dos atos equivocados, essa consciência demorou a acontecer. E, portanto, o resgate kármico também demorou a se realizar. A própria percepção do erro já é suficiente para desarmonizar a sua organização perispiritual, exatamente na região que tem ligações com o fato delituoso. Vejam que interessante, então. Só a consciência do erro, só eu saber que eu fiz algo errado, só aquela consciência culpada já é suficiente para desarmonizar o perispírito, para trazer uma enfermidade, para corromper o perispírito de alguma maneira. E ele vai ser corrompido exatamente, desarmonizado exatamente na região que tem ligações com o fato delituoso. Aqui eu coloquei uma criança, nos falando aqui, lembrando a situação, por exemplo, do aborto. Então, muitas vezes, o complexo de culpa de determinadas pessoas que cometeram um ato de aborto é suficiente para lesionar a área ali do centro genésico no plano espiritual, e essa debilidade se estende ao novo corpo físico quando essa pessoa reencarna. Por isso que muitas pessoas nascem com problemas na área dessa parte, na área genésica, certo? Então, vejam, a capacidade oratória para induzir ao erro embota esse aspecto da capacidade intelectual. Então, se eu utilizei a minha oratória para induzir ao erro, no plano espiritual e numa próxima existência, esse aspecto da capacidade intelectual pode vir comprometido. Então, eu posso vir, por exemplo, com deficiências mentais. Percebem que a lesão ocorre exatamente naquilo que tem relação com o erro cometido? Agente ou paciente de abortos compromete o perispírito na parte relativa ao aparelho reprodutor. Então, na próxima existência, eu posso ter problemas como gravidez tubária, hemorragias gestacionais, da maior propensão para as infecções do sistema genital, dos tumores do útero e ovários, e muitas vezes até mesmo a impossibilidade total para a procriação. Então, em geral, os que se encontram hoje em processo de resgate de dívidas kármicas ligadas ao comportamento é que já desenvolveram um senso moral que, por um lado, os habilitou a se aperceberem daqueles erros que estão a expiar. E, por outro,
tornou impossível a convivência com a culpa correspondente. A expiação tornou-se inadiável. Essas pessoas, normalmente, que se encontram no resgate de dívidas kármicas, são aqueles que já reconheceram seu erro e tornou-se difícil a convivência com aquela lembrança. Então, eles muitas vezes pedem para virem, para reencarnarem numa condição realmente com dificuldades, com limitações, com situações que oportunizem a eles resgatar aquele erro. Por isso que a expiação torna-se inadiável, porque eles não conseguem conviver com a culpa, eles precisam e pedem o resgate. E aqui no nosso último slide, antes da nossa bibliografia, falando ainda das patologias kármicas. Em termos de assistência fluídica, para casos de enfermidade orgânica de origem kármica, tudo que se pode fazer é aliviar suas manifestações. Não tem como curar com o passe. Não é possível por conta da origem dessas patologias, que não é algo adquirido naquela existência, mas que provém de existências anteriores. Então, tal enfermidade é certamente necessária ao processo de reeducação do enfermo, quanto às suas responsabilidades no uso adequado do organismo físico que lhe é cedido por empréstimo, na condição de elemento imprescindível à sua evolução. Então, nesse caso, queridos amigos, nós estamos vendo que o passe vai ajudar? Vai. Vai aliviar as manifestações? Vai. Mas não vai solucionar o problema. Então, ele atua de uma forma realmente a amenizar, mas não a curar. No caso das patologias obsessivas, ele é de natureza complementar. A pessoa pode ficar curada? Pode, mas não só com o passe. Outras técnicas desobsessivas precisam ser utilizadas para que a pessoa chegue, alcance a cura. E nas patologias fluídico-ambientais, o passe ele é praticamente suficiente para trazer novamente, resgatar a saúde da pessoa, porque é algo um pouco mais simples, ok? Então, meus queridos amigos, nós finalizamos aqui a nossa aula sobre enfermos e enfermidades. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil, que você tenha aprendido um pouco mais sobre essa temática. Trago aí a nossa bibliografia, é a base do nosso curso, e eu convido você para a nossa próxima aula, para ficar atenta à nossa próxima aula. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para saber as nossas novidades, e assim você vai estar sempre sabendo de tudo aquilo que nós estamos postando no nosso canal, de todas as nossas novidades, de todos os estudos e cursos que nós disponibilizamos no canal. Um grande abraço, é para mim uma alegria muito grande contar com a sua companhia. Até a próxima, queridos amigos. Bom, meus queridos, encerramos aqui mais esta nossa aula, agradecendo a vocês todos pela presença, 45 pessoas nesse momento na sala. Um grande prazer para o Grupo Espírita Guerreiros de Cristo receber vocês. Esperamos que tenham aproveitado bastante. Vamos editar essa aula o mais breve possível e publicar para todos assim que for possível. Então, agradecemos a presença de todos, esperamos vocês na próxima semana, na próxima aula, e que Jesus esteja no coração de cada um, com muita presença, muita força, trazendo equilíbrio, serenidade, paz e prosperidade a todos. Obrigado, meus queridos. Espero aí agora que vocês saiam da sala para que a gente encerre a gravação e Jesus esteja com todos. Um abraço.